Oi, foi. Eu até levei um susto, então, vamos lá. Então, boa noite para todas e todos que estão aqui, né? Até o pessoal que ainda vai se conectando. Nós agradecemos a presença de todas e todos. Então, hoje nós estamos dando início a essa atividade chamada Primeiro Ciclo de Conferências Visadas sobre o Romance. E este ciclo de conferências dá início às atividades do projeto de extensão Romance Oitocentista Francês e Inglês, Questões da Modernidade, que é coordenado pela professora Maria Lúcia Dias Mendes, que está na tela, e por mim, Maria Eulália Ramicelli, que somos do curso de Letras da Unifesp. Em cada dia da conferência, a gente vai fazer uma breve apresentação, né, da conferencista ou do conferencista. Aí, na sequência, a conferencista, então, hoje, a professora Mariana Pujol, né, faz a sua apresentação, e, ao final, a ideia é que, ao final, a gente tenha um tempo para debate com a professora, né? Então, a gente pede que vocês guardem as perguntas, comentários, assim que forem surgindo para vocês, porque aí, ao final, a gente tem um tempo para esse debate, está bem? Então, essa primeira conferência, intitulada George Sand, George Eliot e a Ambição Feminina no Século XIX, ela vai ser proferida pela professora doutora Mariana Teixeira Marques Pujol, que é professora no departamento Langue et Culture na Universidade de Toulouse, Capitole, na França. Ela é especialista, a professora Mariana Pujol é especialista em literatura inglesa e francesa do século XVIII e é autora de um estudo sobre os romances setecentistas Fanny Hill, de John Cleland, e Margot la Halvaudeuse, atribuído a Fougeray de Montbron. Esse estudo foi publicado pela editora FAP Unifesp em 2015, porque a professora Mariana Pujol foi professora na Unifesp. As pesquisas da professora atualmente tratam do romance feminino e do que significa ser autora no século XIX. E ela também também trabalha em pesquisa com a relação entre literatura feminina e o direito. Então, nós agradecemos a disponibilidade da professora Mariana Pujol de estar aqui conosco, porque ela está lá na França, 5 horas à frente de nós. Então, o nosso agradecimento é sincero pela generosidade e disponibilidade de estar aqui conosco. Então... Bom, eu queria agradecer primeiro as minhas amigas e colegas Maria Eulália Ramicelli, Maria Lúcia Dias Mendes pelo convite, me permite voltar à Unifesp um pouquinho, e é muito, muito boa essa sensação. Eu queria também dizer uma frase rápida que eu queria deixar registrada em relação à PEC 206, que está provavelmente sendo discutida atualmente no Congresso, não sei, que, pelo que eu entendi, estabeleceria a cobrança das mensalidades nas universidades públicas, e nós, como professoras de universidades públicas e como pessoas formadas das universidades públicas, eu acho que concordamos que isso é uma coisa absurda, então eu queria deixar registrado esse repúdio a essa PEC 206. Vai passar, né, gente? Então, agora eu vou apresentar para vocês o trabalho que eu estou fazendo agora, sobre essas duas autoras que eu admiro muito, George Sand e George Eliot. Vou começar. O século XIX sacralizou a vida privada e, no mesmo movimento, reafirmou as metáforas da virilidade e da força masculina. Sacralizou o grande homem, inclusive na figura do grande escritor, e relegou a mulher de maneira peremptória ao espaço doméstico e à maternidade. Tal dominação era real e simbólica, presente em todas as classes sociais. E, no entanto, ela encontrou forte resistência organizada, resistência que tomou diferentes contornos. Em defesa dos direitos civis e políticos para as mulheres, aos quais as diversas reformas e revoluções, a começar pela francesa e pela norte-americana, repetidamente
se omitiram, aparecem, tanto na Europa quanto nas Américas, os primeiros clubes feministas, o movimento das Saint-Simoniennes na França, o ativismo criativo dos grupos sufragistas na Inglaterra, o engajamento de muitas mulheres nas associações socialistas, as transgressões da nova mulher, colocando em cena outras formas de representar o feminino, inclusive através de novas mídias, como a fotografia. No campo literário e no mundo editorial, é também no século XIX que os historiadores identificam a presença massiva delas, romancistas, dramaturgas, poetas, mas também ensaístas, jornalistas, tradutoras, editoras. As mulheres começam a fazer carreira e ganhar a vida com seus escritos. Elas se tornam, de fato, visíveis na cena cultural. Qual é o papel da ambição feminina nesse movimento de resistência à invisibilidade, de reiteração e de expansão da presença das mulheres em diferentes instâncias da vida pública? Historicamente associada ao masculino, a ambição tem como significado comum no dicionário de busca imoderada de dominação, de honrarias, ou ainda o desejo de realizar grandes feitos, né? No sentido comum de ambição. Na visão judeu-cristã, o ímpeto ambicioso é considerado como uma das paixões negativas, justamente por conta desse desejo exacerbado de glória, de fortuna ou de poder que vai de encontro ao que deve esperar uma boa alma virtuosa. Sobretudo, o elan da ambição conduziria ao erro grave, sob essa perspectiva, de desejar sair da condição em que Deus nos teria feito nascer. Nesse sentido, excetuando o ambicioso generoso, pronto para se sacrificar por um ideal ou por uma causa nobre, todos os outros se tornam ameaças à ordem social, na medida em que trabalham exclusivamente para ultrapassar seus obstáculos individuais, desafiando constantemente as relações que os limitam em sua busca pela superação. Como explica Elisabeth Badinter, num estudo sobre a ambição feminina no século XVIII, eu cito, o ambicioso não persegue sua virtude moral, mas sonha em provar sua capacidade de ação. Fim da citação. Para além do aspecto societal, a ambição também diz respeito à construção da própria psicologia desses indivíduos. Há neles, por exemplo, uma incerteza trágica, para retomar os termos da Badinter, na maneira como eles colocam tudo em jogo sem ter a absoluta certeza, a absoluta convicção de que seus sacrifícios serão plenamente recompensados. O feminino sempre foi excluído das reflexões a respeito da paixão ambiciosa por uma razão óbvia. Quando se trata de definir as naturezas do homem e da mulher, o que prevalece é a oposição entre os dois, oposição que se articula com a ideia de complementariedade. No lado do homem, então, estariam a força física, o poder da razão, o domínio do mundo, lembrando que o vocabulário associado à ambição é muito próximo daquele da guerra: combater, conquistar, vencer. Quanto à mulher, essa se caracterizaria pela sensibilidade, pela dedicação aos seus, pela submissão. De todo modo, seu corpo delimita seu campo de ação de maneira absoluta. Ela é feita para procriar, cuidar das suas crias e, logo, só pode encontrar a felicidade no amor, na reprodução, na maternidade. É o que argumenta Jean-Jacques Rousseau no Émile ou de l'Éducation, obra que teve enorme influência na literatura e no pensamento europeus a partir de sua publicação em 1762. Nisso, como explica Elisabeth Badinter, Rousseau não inovou, apenas repetiu a doxa sobre a natureza feminina. Homens e mulheres se completam, sendo que elas estariam naturalmente a serviço deles. No século XIX, o discurso médico e científico reforça esse argumento e acentua claramente a divisão entre os sexos, assim como a ideia de que estes seriam complementares porque fisiologicamente diversos. Consequência lógica é uma separação rígida de funções e de papéis, cuja transgressão é vista como perigosa. A mulher que deseja transcender sua condição, a posição social em que nasceu e na qual foi colocada pela família, pelo casamento, que pretende se superar, conquistar uma identidade no mundo, é altamente subversivo. Tal comportamento ambicioso, completamente verossímil quando se trata de homens, desnaturaliza a mulher, o que significa, no sentido literal da palavra, que ela se afasta do que está dado pela natureza, do que é natural. E duvidar do natural sempre criou desordem. Desse modo, ambiciosas só poderiam ser mal vistas, e tanto por homens quanto por mulheres, tamanho peso simbólico de tal consenso.
No que se refere à literatura, essa delimitação rigorosa das fronteiras entre os universos masculino e feminino pode ser resumida da seguinte forma: os homens, de um lado, se reservavam a criação artística, assim como o trabalho intelectual de peso. Como o que restava para as mulheres era a esfera privada, família, os filhos, caso elas ousassem escrever e publicar, suas produções seriam necessariamente menores, sem valor artístico. Questão de poder, obviamente, pois o poder das palavras, como explica a historiadora Michelle Perrault, e eu cito, deveria permanecer masculino, sob risco de perversão de valores, perversão da ordem das coisas. Como eu indiquei antes, essa suposta inferioridade feminina era desmentida pela dinâmica dos mercados editoriais. É no século XIX que podemos observar uma clara expansão do número de mulheres autoras na Inglaterra, na França, assim como em outros países como nos Estados Unidos, que praticavam uma imensa variedade de gêneros e de estilos. Um bom termômetro, diga-se de passagem, para medir a importância que adquire a presença feminina no âmbito da boa e da má literatura, é justamente a violência da reação antifeminista e às vezes claramente misógina de diferentes autores homens. Os exemplos de críticas e impropérios são inúmeros. Vou dar um exemplo, em 1860, o genial poeta Charles Baudelaire, famoso por sua aversão às incursões femininas no campo literário, comenta que as mulheres autoras eram uma vergonha e que os olhos masculinos, eu cito, amantes do belo, nunca puderam se acostumar a todos esses pastiches sacrílegos do espírito macho. Fim de citação. Em tal contexto, em que defender a inteligência e o talento femininos era tão complicado, as mulheres ambiciosas, eu falo aqui mais precisamente de ambição artística e intelectual, se encontravam inevitavelmente na situação de escolher entre permanecer mulher, produzir obras de mulher necessariamente medíocres, ou manifestar um talento igual ao do homem e sair, assim, do sexo ao qual elas pertenciam, correndo o risco, nesse segundo caso, de um ostracismo social absolutamente opressivo. O que está em jogo nessa escolha é a identidade da mulher autora. Como continuar a ser o que se é e, ao mesmo tempo, escapar das limitações socialmente impostas à sua condição. É possível escolher a própria identidade? É possível, ou desejável, encontrar uma justa medida entre a identidade que é dada e a identidade que é escolhida? Tendo essas questões como pano de fundo, me interessa discutir, em primeiro lugar, como a identidade e a ambição se relacionam nas carreiras de George Sand e George Eliot. O pressuposto crítico por detrás dessa primeira etapa da nossa reflexão não é de propor uma perspectiva biográfica no estudo da ficção dessas autoras, mas procurar aprender, através de dois exemplos extraordinários, como se constroem as trajetórias de romancistas mulheres no século XIX. Em segundo lugar, pretendo indicar pistas para o estudo de duas personagens, das personagens Indiana, do romance de George Sand do mesmo nome, publicado em 1832, e da personagem Dorothea Brooke, uma das protagonistas de Middlemarch, de George Eliot, publicado em 1871-72. Através dessas personagens, dessas pistas, eu procurarei mostrar como o problema da identidade se desenvolve na constituição, na própria caracterização, e como elas são permeadas, essas figuras, por um ímpeto ambicioso que permanece subterrâneo ou inconsciente e que se declara de modo mais ou menos explícito no desenrolar das intrigas. Então, a minha apresentação vai ter essas duas partes e a gente vai poder conversar depois sobre elas. A primeira parte da reflexão que eu proponho aqui hoje diz respeito, portanto, à relação entre identidade e ambição nas trajetórias de George Sand e George Eliot. O que me interessa, sobretudo, é sublinhar os caminhos que ambas escolheram para viabilizar suas carreiras literárias sob dois aspectos. De um lado, as rupturas motivadas essencialmente, ao que me parece, pela ambição, e que as conduziram a uma emancipação total, ou quase. De outro lado, os paradoxos ou as ambiguidades que aparecem quando tentamos associar tais rupturas a uma visada abertamente feminista. Começamos pelas rupturas. A historiadora Mona Ozouf relata num livro de ensaios sobre George Eliot, intitulado L'autre George, à l'encontre de George Eliot, que ela descobriu a autora aos 14 anos, quando uma professora mencionou durante uma aula
que a literatura inglesa era uma fonte excelente para os adolescentes que desejavam compreender melhor suas esperanças, suas tristezas e os tormentos da idade, especialmente para as meninas. O professor, então, contou a história de Maggie Tulliver, a protagonista de The Mill on the Floss, romance de George Eliot, publicado em 1860, explicando de passagem que o tal George era, na verdade, uma mulher chamada Marian Evans, que havia escolhido publicar seu romance sob um pseudônimo masculino para escapar do desdém reservado aos livros escritos por mulheres. Mona Yusuf, criada pela mãe e pela avó paterna numa casa sem homens, no isolamento da Bretanha entre as duas guerras, achou estranhíssimo que uma mulher recorresse a tal subterfúgio, pois de onde ela vinha, as mulheres eram o sexo forte, que tomavam as decisões importantes, enquanto os homens, fracos por natureza, passavam a maior parte do tempo distraídos ou ausentes. Aproveito essa anedota de Mona Yusuf para argumentar que tanto no caso de Eliot quanto no caso de John Sand, foi justamente a mudança de identidade que possibilitou que elas colocassem suas ambições em prática. Ou seja, o pseudônimo, que servia para esconder seus nomes verdadeiros da exposição ao público e protegê-las da difamação, se tornou elemento-chave na transformação de nossas autoras em romancistas profissionais e em mestres de seu próprio destino. No caso de George Eliot, a mais nova das duas, a questão da identidade dada pelo nome marca claramente as diferentes etapas de seus anos de formação intelectual e do processo de maturidade que a transformou em mulher e em romancista. Nascida Mary Ann Evans, Mary com nome composto, em 1819, em Warwickshire, ela passa os primeiros 30 anos de vida buscando conciliar, com maior ou menor sucesso, as expectativas que seu irmão e seu pai viúvo depositavam na única irmã e filha solteira. Depois da morte do pai, quando ela se muda sozinha para Londres, em 1851, frequenta círculos radicais e começa suas atividades como editora assistente do Westminster Review, ela se faz chamar Marian Evans, um nome só. Seu encontro com George Lewes, que será seu companheiro durante 25 anos, a transforma em Miss Marian Lewes, mesmo que Eliot e Lewes nunca tenham se casado, pois ele já tinha uma mulher, pelo menos no papel, já que ela também tinha outro companheiro. Parênteses, na Inglaterra, até pelo menos a metade do século XIX, era praticamente impossível obter divórcio, porque as pessoas eram obrigadas a conseguir um Act of Parliament, o que custava caríssimo. Então a mulher do George Lewes vivia com um amigo dele, chamado Thornton Hunt, com o qual ela tinha 4 filhos. E George Eliot e George Lewes sustentaram essa gente toda durante muitos e muitos anos. Bom, fechado parênteses. O nome George Eliot, criação coletiva de Marian e George Lewes, com a bênção do editor John Blackwood, que editaria todos os romances de George Eliot, exceto o Romola, serviu de início, como de praxe, para proteger Marian Evans das más línguas e garantir que os respeitados leitores da Blackwood's Edinburgh Magazine continuassem fiéis à publicação. Há quem diga que o George era uma homenagem a seu companheiro, mas também a Sand, da qual Eliot era grande leitora e admiradora. Eliot se torna célebre desde seu primeiro romance, Adam Bede, publicado em 1859, e apesar de preferir o anonimato, ela aceita relutantemente que seu nome verdadeiro seja revelado por conta de um quiprocó que poderia até figurar numa de suas histórias. Aparentemente, moradores da região de Warwickshire começaram a se reconhecer em personagens de Adam Bede e acusaram um clérigo da cidade de Nuneaton de ser a pessoa por trás do pseudônimo. O pobre clérigo Joseph Liggins foi acusado de ter roubado histórias verdadeiras de pessoas reais e utilizá-las no seu romance sem pedir a permissão aos interessados. Na tentativa de se defender, Liggins chegou mesmo a escrever uma carta para o jornal The Times, recusando veementemente ter qualquer coisa a ver com o caso. A transformação lenta de Mary Ann Evans em George Eliot é marcada, assim, pelas diferentes etapas dessa maturação intelectual e profissional daquela que se tornaria, ainda em vida, uma das maiores romancistas da língua inglesa. Mas a história de Eliot com os nomes não termina aqui. A identidade de Marian Evans dá mais uma reviravolta quando, 2 anos depois da morte de seu companheiro George Lewes, ela aceita se casar com um amigo banqueiro,
John Cross, 20 anos mais novo e recém-viúvo como ela. Novo amor, capricho, desejo de ser, enfim, recebida em sociedade como esposa de alguém, não se sabe ao certo. Seja como for, no cemitério de Highgate, em Londres, pode-se visitar o túmulo da autora, no qual se vê a seguinte inscrição: aqui jaz George Eliot, Mary Ann Cross. Passamos agora a George Sand. Nascida em 1804, ela recebe o nome de Aurore e é a única filha de Maurice Dupin, neto do Marechal de Saxe, e de Sophie de Laborde, jovem costureira quase analfabeta cujos pais vendiam aves no cais do rio Sena, em Paris. Eu preciso explicar que tal união não agradou ao lado nobre da família. A morte do pai em 1808, portanto, quando Aurore tinha 4 anos, afasta a pequena da mãe e a coloca sob a tutela da avó paterna na propriedade de Nohant, na região do Berry, na região central da França. Aurore recebe dessa avó uma educação conformista, com a tradicional passagem pelo convento aos 15 anos. Aos 18, a futura George Sand se torna Madame Aurore Dudevant, ao casar-se com Casimir Dudevant, filho de um barão. Aurore e Casimir se dão conta rapidamente do erro que cometeram ao se casarem. Em 1825, Aurore Dudevant tem sua primeira relação extraconjugal, provavelmente platônica, com o jovem Aurélien de Sèze, que servirá de inspiração para Raymond de Ramière, personagem central do romance Indiana, e nós falaremos dele daqui a pouco. A partir desse encontro, e apesar do nascimento de seus filhos Maurice e Solange, Sand se afasta cada vez mais do ambiente doméstico. Em 1831, ela abandona sua casa em Nohant pela primeira vez e vai se instalar com seu amante do momento, Jules Sandeau, em Paris. Casimir, o marido, aceita pagar-lhe uma pensão. O casal de Dudevant se separa definitivamente. Aurore Dupin já havia começado a escrever desde 1829, mas é em colaboração com Jules Sandeau, com esse amante, que ela se lança em 1831 na redação de uma novela intitulada La Prima Donna, e de 2 romances, Le Commissaire e Rose et Blanche. Os textos são assinados por Signol, ou J. Sand, ou ainda J.S. O ano de 1832 marca realmente a virada. Aurore tem 28 anos e publica seu primeiro romance solo, Indiana, assinado sob o pseudônimo de G. Sand. Sucesso imediato. O romance é traduzido em toda a Europa. Em novembro do mesmo ano, é publicado Valentina, e o autor se identifica como George, sem S, Sand. A romancista relata em suas memórias, intituladas Histoire de ma vie, publicadas em 1847, que o sobrenome Sand era provavelmente uma abreviação do sobrenome de seu ex-amante, Sandeau, e que esse sobrenome havia sido sugerido por um amigo e também amante, Henri de Latouche, e que ela mesma havia escolhido o nome Jorge porque ele soava como um sinônimo de Berrichon, ou seja, originário dessa região do Berry, onde, como eu indiquei, se localizava a propriedade da família. Ela explica ter tido imediata consciência de que a diferença de um nome herdado ou de um nome dado por outros, George Sand adquiria sentido unicamente pela sua labuta. E a palavra que ela usa é essa mesmo, labeur. Escondida de trás do pseudônimo masculino, Sand se protegia da maledicência geral e, mais precisamente, do jornalismo que execrava a ficção feminina barata. Mais tarde, ela diria que até sua sogra, mãe de Casimir, teria visto com bons olhos o fato de Aurore ter se transformado em George Sand. Pelo menos o nome da família estava protegido da desonra. O anonimato, que também é breve, como o de Eliot, diverte Sand. Ela se referirá a si mesma sempre no masculino, brincando com as fronteiras de gênero e com os pressupostos da crítica de seu tempo. Os processos de transformação de Aurore Dupin de Dudevant em George Sand e de Mary Ann Evans em George Eliot pressupõem uma série de rupturas que revelam as diferentes etapas de construção dessas identidades escolhidas. A primeira ruptura que me interessa apontar ilustra os caminhos... Desculpe. A primeira ruptura que me interessa apontar
diz respeito à sociabilidade. Sand e Eliot, cada uma, obviamente, à sua maneira, e de acordo com as possibilidades de cada contexto, rompem com a sociabilidade dita respeitável e pagam o preço por isso. Sand vive em Paris, e a propriedade, entre Paris e a propriedade que pertenceu à sua avó paterna em Nohant. Quando ela consegue finalmente recuperar essa casa de Nohant para si, após um acordo legal com Casimir, ela transforma essa casa num lugar extraordinário de criação, de encontros, de fermentação política, onde ela recebe seus camaradas de Paris, da nova geração de republicanos reformistas, seus camaradas do Berry, médicos, advogados, jornalistas, pequenos proprietários da região, seus amigos, muitos artistas como o pintor Eugène Delacroix, seus amantes, entre eles Frédéric Chopin, que foi seu companheiro durante 10 anos, seus filhos. Na mesma linha, a pensão na qual decidiu viver George Eliot em Londres, logo depois de ter deixado a casa paterna, na cidadezinha de Falls Hill, não era nada convencional. Tratava-se da residência do editor John Chapman, que publicou a primeira tradução de Eliot, que funcionava como ponto de encontro de pessoas que costumavam ser identificadas como free thinkers, ou seja, a avant-garde do pensamento político radical da época. Nada a ver com os ambientes frequentados por Marianne Evans até então. É nesse endereço, no número 142 da rua Strand, que Eliot se torna a competentíssima editora do Westminster Review. É ali também que ela desenvolve uma vida social inteiramente à margem dos padrões vitorianos, inclusive no terreno amoroso. Bom, além de terem tido a experiência de uma sociabilidade na qual a igualdade intelectual e sexual entre homens e mulheres era abertamente praticada, tanto Sand quanto Eliot provocaram a moral burguesa vivendo em ruptura radical com a ideia de uma sexualidade estritamente vigiada, reduzida ao casamento, instituição em relação à qual, aliás, Sand sempre expressou enorme desconfiança. Evidentemente, essas escolhas custaram muito às nossas duas autoras, em vida e mesmo depois. Por exemplo, no momento de sua morte, George Eliot é celebrada publicamente como uma das maiores romancistas de seu tempo. Apesar disso, ela não pôde ser enterrada na Westminster Abbey, no famoso Poets' Corner, onde jazem os grandes autores ingleses. Uma das razões era o fato da escritora ter vivido com George Lewis fora do casamento durante tantos anos. A outra razão, talvez ainda mais escandalosa, nos remete à segunda ruptura que me interessa ressaltar hoje, a ruptura com as práticas da religião oficial. Bem antes de começar a escrever ficção, enquanto vivia com seu pai, George Eliot teve uma grande crise de fé, que ela chamaria depois de Holy War, durante a qual ela se recusou a continuar a ir à igreja com ele. Foi o primeiro pequeno terremoto em sua vida, que anunciaria muitos outros. Mais tarde, ela traduziria do alemão duas obras controversas, Uma Vida de Jesus, de Strauss, publicada entre 1835 e 36, o original, e A Essência do Cristianismo, de Feuerbach, o original publicado em 1841. Os dois ensaios trouxeram para o contexto inglês, através das traduções da Eliot, argumentos de peso para a recusa do cristianismo pela inteligência londrina. Do lado de Sand, o período da adolescência no convento das damas inglesas em Paris fez com que o Rohr tivesse um momento de intenso misticismo, influenciado pelo chamado catolicismo social de Félicité de Lamennais, um teólogo que depois se torna socialista e que Sand chega a conhecer mais tarde em sua vida. Mas sua aproximação com a Igreja Católica não foi além disso, e a vida livre da autora, associada às suas ideias políticas, a tornaram persona não grata. Toda a sua obra foi incluída no índex da Igreja Católica. O terceiro tipo de limitação com que as autoras rompem, e que me interessa mais particularmente discutir aqui hoje, é a limitação intelectual. Sand e Eliot querem ser reconhecidas em pé de igualdade com seus equivalentes masculinos nesse quesito. De fato, suas novas identidades as permitem de se afastar
de vez desse estereótipo da mulher sensível e frágil, sem estofo nem cultura, e que se dedica quanto muito à escrita de romances fáceis. Nenhuma das duas jamais se conformou com a assimilação a esse perfil, que, aliás, foi duramente criticado por elas. George Sand se recusa a ser chamada de femme auteur, ou de romancière. A única fórmula que ela aceitava era écrivain femme, com ínfimes. Quanto a Eliot, nada mais contundente que o seu artigo Silly Novels by Lady Novelists, publicado na Westminster Review em outubro de 1856. Eu recomendo a leitura desse texto, que está disponível online no George Eliot Archive, porque além de ser de uma ironia hilariante, é muito engraçado, é um fabuloso exercício crítico, no qual ela discute, entre outras coisas, a insignificância intelectual dessas tais lady novelists, comparada à maturidade e ao talento de certas escritoras. Ela argumenta, e eu cito, que a forma mais perniciosa da tolice feminina é a forma literária, porque ela tende a confirmar o preconceito popular contra uma educação mais sólida para as mulheres. Fim de citação. Dito de outro modo, diante de tamanhas bobagens escritas por mulheres, muitos homens, e muitas outras mulheres também, continuariam a defender a ideia segundo a qual o conhecimento não serviria para elas. Escrever ficção, argumenta Eliot nesse ensaio, exige cultura, exige maestria técnica. Essas qualidades são acessíveis a homens e a mulheres da mesma maneira, mas não está à altura de todos. Ou seja, medíocres abstenham-se. É um pouco o que ela diz nesse artigo. Com tais posicionamentos, as duas romancistas se afirmavam claramente como profissionais e como artistas. Nesse mesmo ensaio, Silly Novels, George Eliot descreve com condescendência a figura da mulher sem recursos, viúva ou vítima de algum tipo de revés financeiro na família, que decide escrever ficção como um ganha-pão menos humilhante do que o de governanta. Ela compara tais romances insípidos ou incoerentes, escrito num inglês sofrível, aos chapéus vendidos por um cego na rua. Quem os compra faz não pela qualidade dos chapéus, mas pelo gesto de fazer uma boa ação. Do lado de Sand, a aversão a esses romances não é menor. Ela escreve a um amigo, vou citar: "Nunca me chame de femme auteur, ou eu o farei engolir meus 5 volumes e você nunca mais se levantará. Não me travista dessas ridiculices das quais eu fujo, que eu evito, que eu não creio merecer." Fim de citação. Para além da intenção de se diferenciar, o que separa as nossas duas autoras desse conjunto de escritoras é o fato de elas terem buscado, desde o início das carreiras, a experimentação, a inventividade, ampliando os limites do gênero romance no qual elas tanto brilharam. George Sand trabalha refletindo sempre sobre a relação entre a forma ficcional e a história, com H maiúsculo, e com a vida, notadamente no seu aspecto político. "Eu não escrevo romances históricos, eu faço romances na história", diz ela. E em francês seria "Je n'écris pas de roman historique, je fais des romans dans l'histoire." Para ela, como para Stendhal, o escritor era um espelho, uma máquina que criava decalques da realidade. Parecia-lhe fundamental, portanto, trabalhar a forma romanesca para fazer entrever um mundo em que seus ideais políticos, sociais e morais fizessem sentido. É importante ressaltar que Sand se torna republicana em 1830, socialista em 1848, e que é reconhecida como uma das figuras centrais no mundo literário oitocentista francês, junto com Victor Hugo e Eugène Sue, cuja defesa da causa operária se tornou notória. Aterrorizada pela repressão da sublevação de junho de 1848 em Paris, ela escreve: "Eu não creio numa república que começa matando seus proletários." Além de defender publicamente suas ideias políticas, o que lhe deveu, vocês imaginam, uma tempestade de ataques, de caricaturas, ela procurava se exercitar em diferentes gêneros ficcionais, relatos em primeira pessoa, no masculino e no feminino, romance epistolar, diário, autoficção, mesmo teatro. Em textos que ela concebia muitas vezes numa rapidez surpreendente, aparecem assim a dimensão lírica, a dimensão filosófica e política e às vezes mesmo fantástica, que tornam a obra de Sand extremamente variada. A escrita para ela é um modo de expressão e um modo de ação.
No caso de George Eliot, é igualmente evidente, desde seus primeiros escritos, o trabalho minucioso do texto, assim como a ambição constantemente renovada de tentar captar o real contra todas as formas retóricas de falsificação, distorção, sentimentalismo ou pompa que ela criticava tanto em seus ensaios. Quando começa a escrever ficção, aos 37 anos, Eliot está plenamente preparada para manejar a verdade, entre aspas, em seus romances. O seu realismo, se é que podemos utilizar esse termo, é marcado pela recusa em desvincular precisão na representação dos detalhes materiais, dos estados psicológicos dos personagens, coerência formal e significação moral. Para ela, tudo isso tinha que funcionar junto. No capítulo 17 do romance Adam Bede, o narrador explica que os esforços do romancista deveriam se concentrar em evitar a todo custo retratos arbitrários, pois o que lhe interessa é oferecer um relato fidedigno das coisas e dos homens, tais quais esses se apresentam à sua consciência, como diante de um espelho. E aqui encontramos o ponto em comum com o Sand. No entanto, ela também sabe que a passagem entre a observação da experiência comum e o trabalho da memória falseia os reflexos desse espelho. E eu cito: o espelho é sem dúvida defeituoso, os contornos às vezes serão perturbados, o reflexo fraco ou confuso, mas sinto-me obrigada, e eu uso o feminino, a dizer o mais precisamente possível que é esse reflexo, como se estivesse no banco das testemunhas, narrando minha experiência sob juramento. Fim de citação. Então, nós vimos aqui com esses breves exemplos como Sand e Eliot operam diferentes rupturas com uma sociabilidade tradicional, inclusive sexual, com a religião, com os estereótipos a respeito da mulher que escreve. Essas rupturas, motivadas, como eu procurei mostrar, por uma ambição tenaz, estão diretamente associadas às identidades escolhidas por elas e permitiram às nossas autoras uma emancipação que parecia, para muitos, perturbadora. Sand e Eliot, como outras autoras ao longo do século XIX, perturbavam porque, ao deixar a esfera da reprodução e seu papel de procriadoras, entravam na esfera da produção, da criação. Porque, ao não se dedicarem mais inteiramente à sobrevida da espécie, elas afirmavam querer viver como indivíduos. E essa desordem questionava a tradicional partilha de tarefas, a distribuição das funções simbólicas e reais entre os sexos, e anunciava transformações imediatamente percebidas como uma ameaça de igualdade e de indiferenciação. Eu retomo aqui alguns dos argumentos de um ensaio que eu recomendo, chamado La Petite Sœur de Balzac, de autoria de Christine Planté. Bom, a tendência da crítica feminista, num dado momento, foi de tomar esses gestos fortes de independência como indicadores de posições tomadas pelas duas romancistas, em suas obras e fora delas, no que diz respeito à condição feminina. No caso de Sand, pelo menos, essa associação faz sentido até um certo ponto. Porém, logo apareceram paradoxos e mesmo contradições que vieram complexificar essa tese. Por exemplo, Sand sabia que seu leitorado era composto por uma grande maioria de mulheres e logo ela se dirigia a elas, voluntariamente. Ela também tinha plena consciência da necessidade da igualdade entre os sexos. E, apesar disso, não reivindicou o direito ao voto para as mulheres em 1848. Como explica a historiadora Michelle Perrault, Sand pensava, e eu cito, que havia outras prioridades. As reformas sociais, por exemplo, e, sobretudo, que as mulheres não eram maduras o suficiente. Elas não tinham nenhuma independência de julgamento e votariam como seus pais, maridos ou amantes. Um dia, certamente, as mulheres votariam, mas elas deveriam primeiro se instruir. Em George Eliot, observamos uma certa falta de interesse em enviar mensagens claramente feministas ao seu leitorado, que também devia ser majoritariamente feminino. Já vimos que o que contava para ela era justamente escapar do julgamento associado ao gênero, e como artista, ela desconfiava de soluções fáceis. Se sua responsabilidade como autora era de retratar as mulheres e os homens como elas eram, em seu estado social imperfeito, o resultado da fatura era, inevitavelmente, nas palavras de Virginia Woolf,
mulheres que não encontravam o que procuravam. Tampouco interessava a Eliot se envolver nas lutas das mulheres e de muitos homens pelo direito ao voto feminino na Inglaterra, mesmo se algumas de suas melhores amigas fossem ativas no movimento das sufragetes. Ela observava tudo isso de longe com um certo desconforto. O único tema que parecia reunir as duas romancistas no que se refere à causa feminina, era a educação. Como Sand, Eliot acreditava que seria através do acesso ao conhecimento no mesmo nível dos homens que as mulheres conseguiriam ultrapassar um estado de inferioridade e seriam capazes de atingir os mesmos padrões de rigor intelectual e moral identificados ao masculino. Tais ambiguidades a respeito da situação da mulher não devem esconder o fato de que a ficção de ambas está evidentemente plena de uma rica variedade de personagens femininas que demonstram o quanto as duas romancistas eram conscientes, e como não, sê-lo, do peso da tradição na maneira como as características de gênero se desenvolviam, expectativas individuais, comunitárias, pressões ideológicas de todo tipo, relações de poder e de autoridade, organização da própria estrutura social, todos esses ingredientes colocam as relações de gênero numa posição central na prosa de George Sand e George Eliot. É sob esse ponto de vista que passamos agora aos dois romances que eu gostaria de comentar rapidamente com vocês, a saber, Indiana, de George Sand, e Middlemarch, de George Eliot. Então, como eu indiquei no início, meu objetivo é apresentar pistas para o estudo das protagonistas, Indiana e Dorothea Brooke, sob o viés do problema da identidade. Essa questão parece estar no cerne da constituição das duas personagens, cujos destinos são guiados pelo que se assemelha a um ímpeto ambicioso que não se declara literalmente, mas que se deixa entrever no jogo entre os diferentes pontos de vista com que os dois romances trabalham. É o que eu vou tentar mostrar com os trechos que eu selecionei. Começamos por Indiana. É o primeiro romance de Aurore Dupin, depois que ela encerra suas relações com ex-amante Jules Sandeau. Então, o primeiro romance que marca, em 1832, o nascimento de George Sand como romancista. Um pequeno parênteses importante, Sand retrabalhou o romance 3 vezes. Então, em 1833, para a versão que ficou conhecida como Edition Gosselin, 1842, a edição Perrotin, e 1861, para a edição Michel Lévy Frère. Pelo menos 4 edições diferentes do romance. Ela fez essencialmente correções no estilo, no sentido de atenuar as intervenções do narrador e corrigir coisas que a crítica associava a roubos românticos ou erros, etc. Eu trabalho aqui com a primeira versão de 1832, publicada nas obras completas organizadas por Béatrice Didier. O sucesso de Indiana, como expliquei no começo, é estrondoso. Artigos de Sainte-Beuve no jornal Le National e de Gustave Planche na Revue de Deux Mondes saúdam a publicação. E de que trata esse romance? Indiana, uma jovem creola da ilha Bourbon, que era o nome dado na época à Ilha da Reunião, aparece casada há 3 anos com o coronel Delmar, velho, violento, autoritário. Indiana e o marido vivem com Ralph Brown, primo da protagonista, que cumpre o papel de seu anjo da guarda e protetor. Indiana tem saúde frágil, vive num estado que hoje seria descrito como depressivo, e um acidente e um segredo a fazem encontrar Raymond de Ramière. E os dois parecem se apaixonar. Ou melhor, dizendo, Raymond decide seduzir Indiana e ela vê nessa relação algo que a faz escapar do ordinário. O romance se passa entre Paris, a região de Brie e a Ilha da Reunião, na qual a história se termina. Indiana lida, portanto, com essa intriga amorosa, mas não somente, também é um retrato da intensa agitação política da França entre a Restauração, que vai de 1814 a 1830, e a Monarquia de Julho, que termina em 1848. Então, a temporalidade do romance é marcadamente histórica e, ao mesmo tempo, um pouco mítica, especialmente quando os personagens se encontram na Ilha da Reunião. No que se refere à recepção do romance, mais um detalhe,
os elogios de Sainte-Beuve e de Planche não impediram a crítica conservadora de atacar Indiana como uma afronta à instituição matrimonial. Sand não procurou se defender, muito pelo contrário. Nas edições subsequentes do romance, ela explicitou sua vontade de sublinhar e criticar a servitude feminina. No prefácio, por exemplo, da edição de 1842, ela explica que a causa feminina é fundamental, porque, eu cito, é a causa da metade do gênero humano por inteiro, pois o infortúnio da mulher leva ao do homem, como o infortúnio do escravo leva ao do senhor. Então, apesar das aparências, a personagem de Indiana não se presta exatamente como modelo de servidão. E me interessa apontar aqui justamente alguns exemplos do modo como a identidade da protagonista se modula no jogo entre a imagem que ela tem de si mesma, o olhar dos outros e a onisciência do narrador, e aqui se trata de um narrador realmente masculino, oferecendo um resultado que revela o impulso ambicioso como um movimento tectônico, que por vezes faz deslizar a personagem num arriscado movimento para fora dessa identidade dada. O trecho 1, que eu vou tentar mostrar para vocês agora, vamos ver. Estão vendo aí? Sim, Mariana. Tá. Ah, legal. Eu estou colocando aqui as citações dos romances no original, no PowerPoint, e eu vou ler para vocês a tradução, tá? Então, esse primeiro trecho é nosso primeiro contato com a figura da jovem protagonista. O narrador descreve primeiro, antes disso, o Coronel Delmar, marido de Indiana, observando sua velha sala de estar, seus móveis, seus bibelôs, até que seu olhar se estaciona sobre um tesouro frágil e precioso, sua esposa. E aí eu vou chegar no trecho 1 aí. Pois sua esposa tinha 19 anos, e se você a tivesse visto afundada sob o manto daquela vasta lareira de mármore branco, incrustada com cobre dourado, se você a tivesse visto toda frágil, toda pálida, toda triste, com o cotovelo apoiado no joelho, tão jovem, no meio dessa velha casa, ao lado deste velho marido, como uma flor nascida ontem que está brotando em um vaso gótico, você teria tido pena da esposa do Coronel Delmar, talvez do coronel ainda mais do que de sua esposa. Então, esse é o primeiro texto que eu gostaria de comentar com vocês. Indiana entra no romance, da qual ela é protagonista, como mais um objeto, valioso, certamente, mas ainda assim parte da decoração. A intriga muda de ritmo quando um acidente faz entrar Raymond de Ramière na vida de Indiana. No dia seguinte de um encontro durante o qual o aristocrata Raymond de Ramière declara seu amor à protagonista, o narrador nos explica que Indiana não sabia como reagir, por ignorância dos códigos sociais e por submissão, mas que havia nela algo que a fazia resistir. Então, eu vou passar aqui para o trecho 2. Vocês estão vendo aí? Sim, Mariana, tudo certo. Diz o seguinte: criada por um pai estranho e violento, ela, Indiana, nunca havia conhecido a felicidade que vem do afeto dos outros. Ao ver o quadro contínuo dos males da servidão, ao suportar os problemas do isolamento e da dependência, isso tudo na infância e juventude na Ilha da Reunião, ela adquiriu uma paciência externa infalível, mas também uma vontade de ferro, uma força incalculável de resistência contra tudo o que tendia a oprimi-la. Ao se casar com Delmar, ela só mudou de senhor. Ela não amava o marido, talvez pela única razão de que era seu dever amá-lo, e que resistir a qualquer tipo de constrangimento moral havia se tornado uma segunda natureza para ela. Por fora, Indiana era a imagem mesma da subserviência, de uma paciência infalível. O narrador não se refere a qualquer tipo de educação formal que ela tenha recebido, que a tornaria um exemplo típico da mocinha ignorante que mal sabe ler, que lê romances de pouco valor intelectual, psicologicamente frágil, e que estaria pronta, portanto, para se acomodar num casamento arranjado e infeliz. Ao mesmo tempo, essa segunda natureza, a que a habita por dentro, parece ser o exato oposto da fragilidade. E o discurso indireto livre indica que a personagem é, de certa forma, consciente dessa dualidade. Essa vontade
O problema é que essa vontade de ferro, essa força incalculável de resistência contra tudo que tendia a oprimi-la, não vão encontrar, ao longo da narrativa, canais de extravasão que poderiam conduzir Indiana a se realizar como ser humano, a realizar algo maior do que sua própria existência. As condições materiais de sua vida, da sociedade em que ela convive, suas próprias limitações pessoais a tornam incapaz de identificar tais canais de maneira consciente ou planejada. O que ocorre, portanto, é que esse desejo de transcender se revela de maneira desorganizada. Vejamos um exemplo disso sob o ponto de vista de Raymond. É o terceiro trecho, e os personagens aqui saem para caçar. Vou ocultar isso aqui. Bom, quando os cães de caça foram lançados, Raymond ficou surpreso com o que parecia estar acontecendo na alma de Indiana. Seus olhos e bochechas se animaram, o inchaço de suas narinas traiu algum sentimento de terror ou de prazer. Raymond não tinha ideia que nessa mulher tão frágil e aparentemente tão tímida residia uma coragem mais do que masculina, esse tipo de destemor delirante. As delicadas fibras de Indiana apelavam especialmente para o ruído, o movimento rápido e a emoção da caça, aquela imagem abreviada da guerra, com sua fadiga, sua astúcia, seus cálculos, suas batalhas e suas chances. Raymond temia vê-la correr assim, entregando-se sem medo ao ardor desse cavalo que mal conhecia, jogando-o corajosamente na talhadia, não se preocupando em quebrar seus membros, mas com ciúmes de chegar primeiro na trilha do javali fumegante. Tanta resolução o assustou e quase o enojou de Madame Delmar. Então, nesse trecho, vou parar de apresentar aqui. Nesse trecho, Indiana se transforma em guerreira e, tomada pela potência física do exercício da caça, demonstra novamente algo desse ímpeto ambicioso que não tem como se nomear. Sob o ponto de vista do amante, a quem não importa vê-la como uma pessoa inteira, mas como puro objeto de seus jogos de sedução, isso é um perigo sério, que lhe provoca náusea ao invés de interesse. O narrador resume, e eu cito, Raymond ficou horrorizado com tudo que um espírito tão intrépido prometia de ousadia e tenacidade no amor. Daí para frente, como durante a caça, a energia ambiciosa de Indiana, canalizada no sentimento amoroso, a conduz a arriscar-se de maneira cada vez mais desmesurada, zombando da morte social e chegando ao limite da autodestruição. Esses 3 exemplos sugerem que haveria um estudo a ser feito em maior detalhe sobre o desenho da identidade da protagonista do primeiro romance de George Sand, nesse mosaico de olhares e do papel que tal ímpeto de ir além teria na construção dessa personagem. Indiana busca claramente se libertar do jugo do casamento e da identidade de Madame Delmar. Ela vai demonstrar, nos diferentes episódios da trama, uma rara capacidade de enfrentar as piores dificuldades em nome de algo que ela deposita por inépcia na relação com Raymond. O problema, como explica a Béatrice Didier, e eu cito, é que o amante nesse romance é ainda mais decepcionante do que o marido. E a sociedade fez com que, quando ela estava sem marido e sem amante, verdadeiramente sozinha, a mulher era reduzida a nada. Então, o que ela encontra, o que Indiana encontra, é invariavelmente uma impossibilidade de ser vista, de ser nomeada fora das estruturas tradicionais, literal e simbolicamente. O que ela teria feito se ela tivesse tido a capacidade de identificar os caminhos para uma verdadeira emancipação? Difícil de saber. Valeria a pena também discutir o final, bastante surpreendente desse romance, que imagina uma possibilidade de felicidade para Indiana e Ralph, o primo protetor, fora da sociedade civil. Mas deixamos isso para uma próxima vez. Eu vou passar para Middlemarch, agora, que foi publicado, então, como eu disse, em 8 volumes, de 1871 a 1872, e é o 6º romance de George Eliot. Ela já estava num ponto de consagração da carreira. Depois da morte do Dickens, ela foi reconhecida publicamente como a grande escritora de língua inglesa. O que para ela era, enfim, um reconhecimento, uma responsabilidade. Bom, talvez a melhor maneira de aprender, é temerário, Maria Eulália pode confirmar, tentar resumir o enredo desse romance. Talvez a melhor maneira de aprender
o romance, tem em mente que ele trata de duas histórias principais. Uma focalizada no jovem médico, Tertius Lydgate, recém-chegado a Middlemarch, e a outra história se desenvolve em torno de Dorothea Brooke, a sobrinha de um membro da elite local. É a partir desses dois núcleos que se constrói toda uma rede de sociabilidade na pequena cidade imaginária da região de Midlands, que, como o próprio nome já diz, fica bem no centro da Inglaterra. Em termos de temporalidade, a narrativa se passa no período que os historiadores chamam de Great Reform Act, de 1832, durante o qual o parlamento discutia e votava uma lei que introduzia novos critérios menos exclusivistas no sistema eleitoral. Também é um momento no qual os efeitos da modernização trazidos pela Revolução Industrial, por exemplo, como as vias férreas, começam a chegar nos lugares mais remotos do país. E é do ponto de vista dos moradores de Middlemarch que Eliot nos apresenta tudo isso. Justamente nesse quesito, como em outros, ela demonstra uma extrema habilidade em transformar a história, de novo com H maiúsculo, em forma literária. E falando em ponto de vista, é importante reforçar que o narrador ou a narradora de Middlemarch não se deixa absorver por um ponto de vista hegemônico. Os episódios se interconectam e essa interconexão cria uma complexidade que nos evita, como leitores, de cair em interpretações muito apressadas ou definitivas a respeito dos personagens. Um pouco como o que acontece na vida real, quando muitas vezes o que nos parece evidente ou absolutamente verdadeiro perde o significado diante de uma experiência própria ou de uma experiência alheia. Esse é definitivamente um dos ingredientes centrais da caracterização de Dorothea Brooke, cujos aprendizados ao longo do romance desmentem grande parte dos seus pressupostos sobre a vida e sobre as relações humanas. Bom, diferentemente de Indiana, a heroína de Eliot faz sua entrada no mundo, no romance, numa situação bastante confortável. Órfã de pai e mãe, ela vive tranquilamente com sua irmã Celia e seu tio, Mr. Brooke, na propriedade desse último. Vejamos como o narrador a apresenta esse trecho, no primeiro trecho de Middlemarch. Ops. Vou ler, então, a tradução, que não é uma tradução longe de estar perfeita, mas só para quem não entende muito bem inglês conseguir acompanhar. A senhorita Brooke tinha aquele tipo de beleza que parece realçada por um vestido simples. A mão e o pulso eram tão finos que ela podia usar mangas mais despojadas do que aquelas em que a Santíssima Virgem apareceu aos pintores italianos. Ela, a mais velha das irmãs, ainda não tinha 20 anos, e ambas tinham sido educadas desde que tinham cerca de 12 anos e perderam os pais, em contextos ao mesmo tempo estreitos e promíscuos. Primeiro numa família inglesa e depois numa família suíça em Lausanne, seu tio solteiro e tutor, tentando assim remediar as desvantagens de sua condição de órfãs. Dorothea era considerada uma herdeira, pois não apenas as irmãs contavam com 700 libras por ano deixadas por seus pais, mas se Dorothea se casasse e tivesse um filho, esse filho herdaria a propriedade do Sr. Brooke. Então, beleza, estatuto social aceitável, um pouco de educação formal, um dote, as terras do tio Brooke legadas ao seu primogênito. Tudo parecia bem encaminhado na vida de Dorothea. Só lhe faltava o pretendente ideal, que não seria difícil de encontrar quando se tem todas essas qualidades. De fato, nada parecia impedir Dorothea de se casar rapidamente, a não ser, e aí eu cito o narrador, seu amor pelos extremos e sua insistência em regular a vida de acordo com noções que poderiam fazer um homem cauteloso hesitar antes de lhe fazer uma oferta. Fim de citação. Mas a que extremos esse comentário se refere? A que noções? Vejamos. E aí eu vou passar para o trecho número 2. Uma jovem relativamente bem nascida e com uma certa fortuna, que se ajoelhava de repente no chão de tijolos ao lado de um trabalhador doente e orava fervorosamente como se pensasse viver no tempo dos apóstolos, que tinha estranhos caprichos de jejuar como um papista, como um católico, e de deitar-se tarde para ler velhos livros de teologia, tal esposa pode acordar você em uma bela manhã com um novo esquema de aplicação de sua renda que interferiria na economia política e na manutenção dos cavalos. Naturalmente, um homem pensaria 2 vezes antes de se arriscar em tal associação.
Esperava-se que as mulheres tivessem opiniões fracas, mas a grande salvaguarda da sociedade e da vida doméstica era que as opiniões não eram postas em prática. Então, aqui é claramente o ponto de vista de um futuro pretendente hipotético, que reproduz o que ouviu dizer de Dorothea Brooke, e ela, inclusive, utilizará as intrigas e os mexericos da qual ela mesma foi vítima durante toda a sua vida, com maestria em Middlemarch. Também é enunciada nesse trecho a regra no que se refere a mulheres como Dorothea. Cautela, muita cautela, pois com todas as suas opiniões fortes e caprichos estranhos, ela significava um risco direto à ordem social. Diferentemente de Indiana, cujos ímpetos de ambição eram difusos e que se expressavam através de seu corpo, de seus afetos, Dorothea sofria de um mal bastante exótico aos olhos de seus vizinhos, a ambição intelectual. O narrador explica que a moça, eu cito, conhecia de cor várias passagens das Pensées de Pascal e de Jeremy Taylor, que era um bispo anglicano, autor de obras de teologia no século XVII. E que ela, cito novamente, se encantava com a intensidade e a grandeza, apressando-se em abraçar tudo o que lhe parecesse ter esses aspectos. Em citação. Ela se dedicava com o mesmo fervor à escola que havia criado para os filhos dos camponeses que trabalhavam nas terras de seu tio, aos projetos de moradia que ela desejava construir para estes na propriedade de Mr. Brooke. A dificuldade é que esse fervor era acompanhado de uma verdadeira miopia a respeito de si mesma e do mundo ao seu redor. Uma das expressões dessa miopia era suavizada sobre o matrimônio. O narrador explica, com toda a sua ânsia de conhecer as verdades da vida, Dorothea mantinha ideias muito infantis acerca do casamento. Então, quando o reverendo Edward Casaubon é convidado para jantar na casa do seu tio, Dorothea reconhece nele algo que ela parecia estar procurando. Casaubon era, e eu cito, conhecido no condado como um homem extremamente culto, que estava engajado há anos numa grande obra de história religiosa. Fim da citação. A reação de Dorothea é imediata. Ela o vê como o homem mais interessante que ela já havia conhecido na vida. E ela pensa que, eu cito, estava diante de algo muito além das superficialidades da literatura da escola para meninas, diante de um Bossuet vivo, cuja obra conciliaria conhecimento completo com piedade devota. Um Agostinho moderno que unia as glórias de médico e santo. Fim da citação. E quando sua irmã Cília comenta a feiura de Casaubon, Dorothea a repreende, repetindo que ele era um dos homens mais distintos que ela havia visto. Ela diz, ele é incrivelmente parecido com o retrato de Locke. Então é a protagonista, de fato, que escolhe Casaubon, 27 anos mais velho do que ela, como marido, pensando dessa maneira, e aqui tem o terceiro trecho que eu queria mostrar para vocês, que a união a livraria de sua sujeição juvenil à sua própria ignorância, daria a liberdade da submissão voluntária a um guia que a levaria pelo caminho mais grandioso. Devo aprender tudo, então, disse a si mesma. Seria como casar com Pascal. Eu aprenderia a ver a verdade pela mesma luz que os grandes homens a viram. Então, eu saberia o que fazer quando ficasse mais velha. Veria como seria possível levar uma vida grandiosa aqui, agora, na Inglaterra. Então, há uma... Vou interromper. Há uma, para mim, uma beleza na ingenuidade desse trecho, e Dorothea Brooke decide, então, nesse momento, logo no início do romance, se tornar Mrs. Casaubon. E essa transformação de identidade, novamente, terá consequências que mereceriam ser discutidas em detalhe. A ambição da personagem, que é mais clara, de certa forma, em sua mente, que a leva à ação, toma contornos inusitados, sob o ponto de vista da pequena sociedade de Middlemarch, da sua família, do próprio Casaubon. É no caminho para atingir a consciência plena desse descompasso que reside em grande parte a grandeza dessa protagonista. E o denouement da história de Dorothea Brooke / Casaubon, que eu convido vocês a descobrir, tem pouco em comum com o de Diana, a não ser o fato de que Eliot também imaginou, a seu modo, uma abertura para um bem viver que a protagonista pratica, mas longe dos olhos e do julgamento de seus concidadãos de Middlemarch.
Então, para terminar, eu gostaria de fazer uma observação rápida sobre a qual nós podemos discutir depois, e ela diz respeito ao lugar reservado a Sand e Eliot nas histórias literárias em seus contextos respectivos. Na França, Sand começa a perder espaço a partir do final do século XIX, com naturalistas e simbolistas se reunindo para desprezar os seus romances. Seu ativismo como socialista se dissolve nas acusações pela esquerda no início do século XX de que Sand teria sido contra a insurreição de 1871 em Paris, o que é verdade, mas é mais complicado do que isso. E as feministas não encontram em sua obra a radicalidade que elas desejavam, inclusive Simone de Beauvoir, que não gostava de Sand. Mas a verdade é que a França leu muito pouco Georges Sand, do fim do século XIX até pelo menos a metade do século XX, e a tarefa de reavaliação da obra imensa de Sand ainda tem muitas etapas pela frente. Quem desejar se aventurar estará muito bem acompanhado ou acompanhada por figuras como Béatrice Didier, Michel Perrault, Martine Reid, etc. No caso de George Eliot, não foi tanto o esquecimento que a fez ser menos lida a partir do fim do século XIX, mas o pedestal. Se os romances de Dickens sobreviveram às sofisticadas ironias dos modernistas, a obra de Eliot foi, ao mesmo tempo, venerada e tratada com um certo descrédito que estava associado no século XX ao pudor, à seriedade da época vitoriana e à seriedade da própria autora. Alguns defendem a ideia de que foi a crítica feminista norte-americana, nos trabalhos, por exemplo, de Susan Gilbert e Sandra Gilbert, que contribuiu fortemente à redescoberta dos romances de Eliot como uma ficção viva que discute com a nossa contemporaneidade. Nesse quesito também ainda há muito trabalho pela frente. E eu vou terminar com uma pequena citação do ensaio que eu citei um pouco antes, que se chama La Petite Sœur de Balzac, de Christine Planté, e ela diz o seguinte: ainda que hoje os grandes vetores de representação tenham se deslocado massivamente para outras práticas e outros suportes, a literatura permanece insubstituível como memória e transmissão de uma cultura, mas também porque funda uma comunidade intangível ao dirigir-se aos leitores e leitoras, uma a uma, um a um, propondo assim um modo sem equivalente de apropriação e de contestação das normas de gênero. Fim da citação. Cabe a nós, então, estudiosos, amantes da literatura, contribuir para que essa ideia continue fazendo sentido. É isso. Muito obrigada. O texto... vou colocar aqui no chat. Esse último se chama La Petite Sœur de Balzac. Essai sur la femme auteur, e a autora é Christine Planté. Como eu sou da geração que os professores mostravam os livros na aula, né? Não sei se dá para dar para vocês verem, mas esse é La Petite Sœur de Balzac. Dá sim. Também trouxe eles para vocês verem. O Indiana. Indiana. Com uma capa bem moderna. Só para um pouquinho. Aham. E o Middle... Não tenham medo, mas esse é o Middlemarch. Tal. Obrigada, Mariana, né? A gente agradece imensamente essa contribuição que a gente sabe, você está trabalhando, né? Esse conteúdo está no início, né? Desse trabalho, mas já tem um bocado aí de levantamento e, enfim, reflexão, discussão, problematização, né? Dessa questão. Sim. Que a gente, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário, pelo microfone ou pelo chat. Fiquem à vontade. Isso. Porque a ideia é essa, né? A gente poder... O que eu tentei mostrar é que existe um trabalho sobre a mulher autora no 19, que é desenvolvido por essas autoras que eu citei, pela Plantei e outras pessoas, tem a ver com o estudo, sim, da biografia, mas também de como elas lidam com a linguagem, né?
e por isso essa coisa do nome, mas também quis mostrar como isso pode aparecer ou não na problemática das personagens dentro do próprio texto, né, do ficcional. E eu acho incrível que, sobretudo, caso que eu conheço um pouco melhor, que é o da George Sand, como há uma contaminação entre a vida pessoal dela e o trabalho como escritora. Então, assim, por exemplo, o Victor Hugo elogiava a George Sand, mas jamais sua obra, assim, a pessoa, a amiga, né? Tem... E a atividade política dela também era um pouco desacreditada, digamos assim, porque era tratada como se fosse um capricho, muitas vezes, né? E não uma atividade, uma atividade política, na verdade, uma ação. Isso era um capricho de uma intelectual, né? Assim, não como uma ação, como se ela não tivesse a capacidade de dar conta de uma ação política. E ela fundou jornais, ela escreveu panfletos, ela teve uma atividade efetiva na política. Sim, com certeza. Acho que ela era... Aliás, tentaram convencê-la a se candidatar à Assembleia Nacional, ela desistiu, falou, não tem interesse. Então, ela tinha esse envolvimento, mas ela também era muito artística, né? O sonho dela era ser cantora de ópera. Então... Sim. Ela era... É interessante. O chat... Eu botei, a Júlia que está perguntando sobre a lista de presença. É só olhar para, né? Alguém colocou sobre as traduções, e de fato, Isso. Malu, você tinha uma tradução, não tinha, do Middlemort? Então, eu achei na biblioteca da Unifesp uma tradução em português do Middlemort, porque ele está esgotadíssimo, custa quase R$400. Tá. E é português de Portugal, então? Não, é brasileira. Brasileira. Foi uma tradução que foi feita e esgotou-se há algum tempo e não foi mais editada. Então, essa tradução existe? Eu precisava verificar, porque eu tentei olhar na biblioteca e não consegui achar a referência. Existe. Existe. A do Middlemort existe, que até eu fotografei para mandar para vocês. Enquanto isso, é só para dizer que o Douglas tem uma pergunta aqui no chat, mas vamos esperar. Pode fazer. O Douglas escreveu aqui no chat, vou ler. Eu pensei na questão do romance histórico e se as obras de ambas as autoras poderiam entrar na forma do romance histórico. A Mariana travou? Ixi. Não. Travou. A Mariana travou. Acho que ela logo volta. Aí, Douglas, a gente lê de novo a sua pergunta. Ixi, voltou, Mariana? Ixi. Enquanto a Mariana não volta, eu achei a edição do Middlemort, foi editado em 1998 pela Record. E o exemplar está custando R$420 no estande virtual. Nossa, vocês estão me vendo, gente? Agora voltou. Tá. A questão do romance histórico, eu não acho que seja muito relevante para estudar essas duas autoras, na verdade. Eu acho que o que aparece a história está dentro desses romances, na forma desses romances, desses dois, do que a gente está falando, de maneiras muito diferentes, assim. Mas depende, eu queria que você me desse mais detalhes do que você quer dizer com isso, assim. Qual que é eu não vejo muito uma porta de entrada por aí. Eu acho que daria para entrar... o Douglas levantou a mão, acho que ele vai fazer
assim, pelo microfone. Vai, Douglas. É que eu não conheço as autoras, adorei as referências. Eu pensei na forma romance, histórico, pegando como exemplo o Walter Scott e o próprio Balzac. Não, acho que aí não, realmente. É outra perspectiva. A Sand, por exemplo, Malu, me corrija se eu sou equivocada, não tinha muito interesse em trabalhar a forma do romance à la Balzac. Então, acho que... E, ao mesmo tempo, a história está muito presente no Indianá. Então, toda a discussão que eu também estou querendo desenvolver na pesquisa, que é a seguinte, será que existe... E é polêmico, porque essas diferentes autoras que eu estou trabalhando, enfim, tem perspectivas muito diferentes, mas existe uma perspectiva das coisas da história que é feminina, existe um jeito de escrever, portanto, uma forma, uma língua que é feminina ou não. E se você pegar esse exemplo do romance histórico, como o Douglas está dizendo, se você parte do pressuposto que são heroínas, mulheres, e que tem, portanto, no Indiana, por exemplo, a história, o alvoroço político que está acontecendo naquele momento, passa muito pelo ponto de vista da Indiana, quer dizer, ela não entende muito bem que discussões são aquelas, etc., pela situação, pela condição dela. E aí tem o Raymond, que é uma... E aí, sim, o Raymond tem toda a sofisticação dos debates, mas por um ponto de vista também que é super enviesado, porque era um aristocrata. Então, assim, é outra maneira realmente diferente de lidar com a história dentro do romance, que é bem diferente desses dois que você citou. E eu acho que tem a ver, essa é uma das minhas hipóteses, com o fato de serem autoras mulheres. Mas isso eu não tenho como provar agora. Mas haverá de ter como provar daqui a pouco. Mas eu acho que é uma questão de perspectiva mesmo, né? Eu acho que a George Sand, ela tem uma opção por uma perspectiva, digamos, de dentro da casa. Mas então, mas é curioso, porque o Raymond Ramier, esse amante da Indiana, é um personagem fabuloso. É um personagem profundo, e ele é um homem, um aristocrata com todo o seu esplendor do início do século XIX. Então, ela consegue jogar com essas duas coisas, né? Mas de uma maneira que talvez um autor homem não fizesse. Essa é uma das ideias que são discutidas por essas pessoas que estão trabalhando com esses romances do ponto de vista crítico, né? E é isso que eu estou querendo entender e descobrir, na verdade. E também a gente, pelo menos, assim, a George Eliot, eu infelizmente não conheço. Na George Sand, a gente pode dizer que, assim, que ela está muito engajada num movimento que a gente tem dos anos de 1829 até 1834, 35, 36, que é um tipo de romance que é escrito à época, que é muito ligado ao tempo presente, que é um romance contemporâneo, mas que ele se dedica também muito aos costumes. Então, assim, vários autores escreveram coisas nesse sentido, os primeiros Balzacs, por exemplo, os primeiros romances do Balzac, o Alexandre Dumas tem bastante coisa nesse sentido também, a George Sand, então é um tipo de romance mais curto e que está fincado no presente, na história do tempo presente, sem exatamente usá-la como tema. Né? Eles só fazem sentido a essa época. Então, muitos deles caíram em desuso hoje, a gente não lê mais, porque eles falta esse ar do tempo. Né? E também eles tratam bastante das maneiras de viver da época, né? Como eles falam, né? Da vida artística, da vida da corte e do dandismo. Então, eles perdem um pouco... Assim, a intriga não é uma coisa que atrai hoje em dia. Então, a gente não lê
muito. Acho que esse primeira George Sand, ela vai nessa linha aí. Que eu gosto muito. Não, Indiana é um romance fabuloso. É uma obra, realmente é uma obra de arte, porque ela... Na verdade, o final do romance, o que eu expliquei para vocês é que o final do romance é muito inusitado, é completamente inesperado. Eu não quero estragar para quem vai ler, mas realmente encaminha a personagem para uma outra situação completamente diferente. E nesse sentido, é que ele se torna muito específico de um tipo de ficção feminina mesmo. Não sei em que medida um Balzac ou teria imaginado esse final, por exemplo, do que eu estou falando. Tem várias pessoas, tem uma pessoa que levantou a mão, eu acho. Alguém levantou? Não sei. Eu tô aqui com a mão levantada mentalmente. Essa questão de... Eu acho que seria uma visada feminina, né? No fim das contas. Então, é isso que... Mas não pode ser que não. existe. Pode ser que não seja uma hipótese plausível. É isso que eu estou querendo entender melhor. Mas é que agora eu estou pensando, sabe, em umas outras autoras assim, top, vamos dizer, assim, ou mais conhecidas no contexto inglês, né? Mesmo autora como uma Mary Elizabeth Braddon, que foi a chamada rainha de romance de sensação, isso ali dos anos 1860, 70. Não é o cânone top de linha, vamos dizer, mas foi muito, muito lida, muito popular, e eu estou pensando, desde assim, uma Jane Austen, para pensar século XIX, né? Jane Austen, você tem as Brontës, aí você tem a George Eliot, você tem essa Braddon, além de outras. E aí, uma coisinha que você falou assim, pois é, depois, eu nem sabia disso, quer dizer, que Dickens morreu e aí a George Eliot foi alçada, é como se assim, ela é a autora, né? Eu não sabia que era tão, vamos dizer assim, ligado isso. E aí eu pensando em uns romances do Dickens que eu li, as personagens femininas. Aí eu pensando assim, mesmo numa Jane Austen, se você pegar as protagonistas, assim, dos romances mais, né, fortes, essas personagens, as protagonistas, elas têm elas desviam, assim, em algum momento, em algum nível, do que é esperado, entendeu? Elas conhecem bem as regras, elas conhecem de cor e salteado as regras, todas as micro-regrinhas daquela sociedade toda estratificada, né? Mas elas vão fazendo mini escapes, eu concordo com você. Elas têm... assim, lógico, dentro da obra, vamos dizer assim, do accomplishment de cada escritora, né? Porque eu estou pensando também numa Braddon, que, vamos dizer assim, é considerada pela crítica, reconhecida na historiografia literária inglesa, mas não é colocada no mesmo nível, assim, de alcance artístico como a obra das Brontës, da Austen, por exemplo, do Ma Eliot, não. Mas você tem umas protagonistas que parece que elas são personagens que elas, de alguma forma, é bem isso, elas dão umas escapadas daquilo que é esperado. Você pega os romances do Dickens, as personagens femininas já não têm mesmo, assim... não, acho que aí... Mesmo no Oliver Twist, eu sempre esqueço o nome das personagens. A Nancy, né? A Nancy, ela peita a gangue lá dos mas ela não tem a profundidade... Exato, não vamos falar o que acontece com ela para quem não leu Oliver Twist, né, para poder... Vai correndo lá. Se divertir, pois Mas eu acho que você tem razão, mas então, é que, na verdade, esse é um dos problemas que eu acho que a crítica feminista encontra até hoje, que é vamos, então, ler e valorizar porque são mulheres que escreveram, ou vamos tentar não tomar isso em consideração para não colocar
tudo que as mulheres escreveram num bloco e entender que isso aqui é ok porque foram mulheres, entende? Então tem esse problema, que é um problema que é meio difícil de resolver, na verdade. Mas eu concordo com o que você está falando a respeito do Dickens, mas eu tenho um contra-exemplo terrível para o que eu mesma estou dizendo, que é o Jude the Obscure, do Thomas Hardy, o personagem da Sue. E esse personagem feminino é simplesmente fabuloso. Então, Tem assim, a Tess of D'Urberville também. e a Tess, tudo mais. Que é maravilhosa. Então, assim, realmente. Então, lógico, eu acho que a questão não é tanto pensar que as mulheres seriam capazes de imaginar personagens femininas melhores ou mais profundas, ou sei lá o quê, mas imaginar personagens femininas, mas que as mulheres têm uma linguagem, eu acho que tem mais a ver com a forma mesmo. Como que que forma linguística elas usam e tomam para expressar essas figuras femininas aí. Eu acho que o caminho é mais esse do que um caminho de uma avaliação ou qualitativa, ou, sabe? Entender como essas personagens se constroem linguisticamente mesmo, em termos de forma. E aí, talvez um estudo da Sue, se bem que eu fico pensando também que no caso do Thomas Hardy, a Sue, não era Sue Brideshead, acho. Ele escreveu depois da George Eliot, né? Então eu acho que alguma coisa ele aprendeu com ela, talvez. Não sei. Eu acho que é mais isso. Quer dizer, elas trouxeram alguma coisa para a língua que talvez seja particular. Uma maneira de apreensão. Mas isso pode ser cenas para os próximos capítulos. É instigante, é instigante. Assim, e é um campo de pesquisa muito interessante, porque tem um monte de outras coisas que entraram em jogo. Então, as discussões hoje em dia não estão nem mais só centradas nessa questão do gênero homem-mulher, mas abriu para um monte de outras coisas. Então, é interessante pensar também como que essa literatura lida ou não com essas coisas no século XIX, sei lá. Né? Certo. Não sei se mais alguém tem algum comentário, pergunta. O duro do chat é que a gente não sabe se alguém está escrevendo ou não. Não, eu estou vendo. De repente aparece assim. Enfim, quem tiver interesse nessas temáticas, pode me escrever. Eu vou colocar meu e-mail aqui para vocês. Espera aí, ó lá. Espera aí. Pode falar, Priscila, se for mais fácil. No microfone, se for possível, né? Olha, eu coloquei meu e-mail aqui, gente. Vocês podem me escrever. Porque a gente lembra de alguma coisa que a gente quer, alguma referência, alguma coisa que a gente precisa depois. Então. Então, as dicas para quem quer trabalhar com essa temática das autoras, do que é ser autora no século XIX, então tem a Christine Planté, tem... na verdade, não é um livro... Na verdade, a Béatrice Didier, ela publicou um livro que se chama L'Écriture Femme, mas que, na verdade, é um livro... ela reuniu vários artigos que ela já tinha escrito em diferentes lugares, mas que também é interessante para pensar essa questão da especificidade da escrita feminina. Tem esse livro da Martine Redd, que é sobre a George Sand, que chama Signé Sand, que discute essa questão toda do nome, dos pseudônimos, de como essas mulheres se nomeavam, etc., que já aparece na Virginia Woolf, né? Quando ela fala de que todos os poemas anônimos eram provavelmente escritos por mulheres.
e da irmã do Shakespeare, que ela imagina, e etc. Então, é um campo que eu acho interessante, porque, na verdade, abre a perspectiva para uma outra história da literatura também, que não é uma história canônica, e a gente começa a perceber que são autoras que tiveram uma enorme influência no desenvolvimento das tradições literárias nacionais. Então, acho que autores que tratem da recepção de Santos no Brasil. Não sei. Maria Lúcia. Recepção de Santos no Brasil. Posso procurar, Priscila? Na verdade, olha, eu procuro sempre esse assunto. Eu achei um artigo só, e eu participei de uma banca de um orientando da professora Valéria Augusti, que estuda algumas obras que ele encontrou da Jorge Sand no gabinete de leitura do Pará, mas realmente não tem muita coisa escrita sobre a Sand no Brasil. Eu fiz várias pesquisas na Hemeroteca e na BN, né, na memória.bn, e eu confesso que eu não encontrei como eu havia pensado que encontraria. Então, assim, eu tenho só um artigo sobre o Jorge Sand, alguma coisa, mas realmente não teria alguma coisa de peso para indicar. Se você quiser, Priscila, me escreve que eu te mando o tal do artigo. Interessante, porque eu teria imaginado que a Sand teria chegado rápido no Brasil com a quantidade de coisas que ela escreveu e... Pois. Eu não encontrei referências em jornal, pelo menos, e eu acredito que haja alguma coisa na gabinete de leitura, alguma coisa assim, como foi encontrado lá no Pará. Mas eu imaginei que haveria uma repercussão da Sand, sobretudo nos jornais femininos do Brasil do século XIX, ou nas revistas. Eu realmente achei que teria, mas não encontrei. Pode ser que haja a grafia, ou sei lá, alguma questão mais técnica que não tenha permitido a leitura pelo buscador, não sei, mas eu não encontrei, não. Ou talvez traduções que pegaram uma coisa aqui, outra ali, mas que não deram o nome crédito. Da autora. Também. Essas coisas Ou né? uma coisa que era super comum no 19, que era reunir vários contos. Isso. Ou trechos. Com novelas contemporâneas, sabe? Coisa assim. Mas uma das coisas que é interessante, no que eu estava dizendo antes, a respeito de uma certa forma, reescrever a história da literatura, nesse ensaio, La Petite Sœur de Balzac, a autora Christine Planté diz justamente isso, quer dizer, se você pegar os programas de literatura na escola, não existem mulheres, ou quase nada, ou nem se menciona o fato de que existiam escritoras produzindo e publicando e tal. A gente vai descobrir isso muito mais tarde se a gente se interessa pelo assunto, ou faz faculdade de letras, ou sei lá o quê. Então, isso mostra que existe um campo imenso de pesquisa, por exemplo, sobre a obra da Sand, que, como a Lu explicou, muita gente falava dela como pessoa, mas pouco da obra, e em outras autoras, tenho certeza que é a mesma coisa. E me incomoda muito, assim, mesmo na academia, a gente ouvir ainda pessoas falando em mulheres no 19, como se elas tivessem apenas aquela função, sabe? Elas são, sei lá, a personagem no romance e tal, como se elas não tivessem voz, sabe? Como se não houvesse mulher escrevendo, editando, fazendo caricatura, andando nas ruas, discutindo. Então, assim, mesmo dentro da academia, ainda existe essa barreira, parece que a gente é sempre objeto, e a gente nunca é o sujeito. Um apagamento, né, dessa história. Muito estranho, e mesmo na academia. Então, eu falo assim, não, porque o escritor XYZ retrata a mulher na condição... Tudo bem, mas não existiam só essas mulheres, né? As mulheres no 19, elas não estavam restritas apenas à casa.
Sim, muitas, mas havia alguma exceção, e essa exceção é apagada, né? E, na verdade, a casa era a regra, só que a realidade era muito mais complexa do que isso. Muito mais nuançada, né? Muito mais nuançada. Isso acho que é uma dos grandes interesses desse tipo de pesquisa, eu acho. Mas eu acho que é interessante para a gente que estuda texto literário é ir além disso mesmo, né? E tentar entender o que tem nele mesmo, na forma mesmo, que faz com que... Será que dá para identificar essa escrita feminina, como ela intitula Beatriz Dill, ou não? Eu lembro na graduação, eu tive um semestre de poesia e veio um professor norte-americano dar o curso para a gente. Muito joia ele, mas uma coisa que ele falou, eu lembrei, eu falei, mas como é que pode? Ele falou assim, você pode me dar um poema sem identificação de autor ou autora, eu sei identificar se foi um homem ou uma mulher que escreveu. Do que eu me lembro, ele nunca justificou isso, entendeu? Nunca mostrou para a gente como que isso pode acontecer, né? Como é possível. É isso que, na verdade, seria interessante, seria um exercício interessante, na verdade. Exato. Com poesia, acho que ficaria mais bom, why not? Mas com romance, que é mais o nosso terreno aqui, né? Talvez, não sei. Eu acho que a gente tem que estudar os textos em detalhe e tentar entender isso, né? Mas eu quis dizer, Beatriz Didier, nesse livro Écriture Femme, ela diz, só a ideia desse livro já é uma coisa um pouco estranha, porque será que alguém pensaria em escrever um livro, a escrita homem, a escrita masculina? Não precisa. Então, tem todas essas questões que vão se cruzando aí, né? Mas, certamente, o que está me interessando agora é uma literatura norte-americana do 19, tá? Porque existe uma enorme indústria de romance no 19, nos Estados Unidos, mas também pensar essa questão do que é o valor literário, como que se julga o valor literário. Na verdade, eu comecei a me interessar por essas questões porque eu comecei a ler esses romances do 19 americano e norte-americano e pensei, mas esses romances são estranhos, tem uma coisa estranha. E aí eu comecei a pensar que essa estranheza poderia vir do fato de que eu estou acostumada, como leitora, eu tenho um certo número de expectativas como leitora que eu não encontro necessariamente nesses romances, porque eles são escritos por pessoas que não estão no centro da coisa, que estão nas margens, e isso interfere na minha apreciação da qualidade desses textos, porque eu não consigo ir além desses critérios que estão, na verdade, meio inconscientes da maneira como eu aprendi a ler os textos, que foram textos escritos por homens, por críticos homens, e etc. e tal. E foi essa ideia que me levou a pensar, bom, então quer dizer que existe talvez uma outra maneira de ler de escrever esses textos, de ler esses textos, que não é a maneira com a qual eu fui treinada, digamos. Né? Acho que talvez para quem faz letras aqui, todo mundo, né? Que nem a gente, pode ser uma maneira interessante de olhar para os textos. Porque a gente confia muito nos críticos, né? Lógico. Eles sabem pra caramba mais que a gente, assim. Mas eu acho que tem hora que talvez eles tenham uma perspectiva que não digamos, adaptada para certas narrativas que estão lidando com questões que não interessam para eles, por exemplo. São outras. É. Verdade, concordo. É isso mesmo. Porque são sempre escolhas ou recortes de leitura mesmo. É isso, né? Os críticos são leitores, né? Então... É isso. E isso também aparece muito. A gente acaba reproduzindo essas leituras sem parar para pensar um pouco se elas satisfazem, de repente. E até que ponto, né? Até que ponto. E o que elas revelam também sobre aquele momento, sobre a história literária, sobre a construção
do campo literário e tudo mais, o que elas revelam? Às vezes não revelam nada, às vezes é só um julgamento baseado em preconceitos que deveria ter sido esquecido, de repente, né? E no final, então, acho que vale a pena pensar nos textos escritos por mulheres também, tentar pensar dessa maneira, e aí, lógico, procurar as ferramentas corretas para não virar uma coisa completamente, essa é a minha opinião, né? Que a gente evita a todo custo, mas também mudar a perspectiva. Uhum. Joia. É isso. E aí, será que tem mais alguém que quer dizer algo, perguntar? Acho que não. Então, Qualquer coisa vocês me escrevam aí. Agradecemos muito, Mari. Muito mesmo. Imagina. Gente, foi um prazer voltar para a Unifesp, falar com vocês em português. Ai, que delícia. Muito bom. E qualquer coisa, escrevam e vamos todos aprendendo aí a lidar com esses textos de maneiras novas. O pessoal está agradecendo, ó. Tá no chat. Está aberto para você, né, Maria, no chat? Ah, tô vendo. De Então, nada, gente. Gente, acho que então também estouramos todos os tempos. Muito aulas aí. Obrigada, Mariana, e começamos muito bem, né? Até, gente. Até breve. Beijo e obrigada, gente. Todos nós daqui a 15 dias, né? Boa noite para vocês. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.